Olá, graça, paz, prosperidade, sejam da parte de Cristo a todos vocês. Bem-vindo ao meu canal, eu sou José Maurício e trago para você mais uma vez um estudo panorâmico das coisas espirituais. Dessa vez quero falar do Brasil, quero falar das heranças espirituais, das condições que nos prendem nesse momento que vivemos politicamente, economicamente, mundialmente. Porque, como diz o presidente eleito, nós temos tudo e não somos nada. Por que outros países têm tão pouco e conseguem ir tão longe? E por que o Brasil, ao longo da história, está sempre sendo travado por algum empecilho, por alguma situação? Isso tem fundamento histórico, isso tem, na verdade, o entrave no reino espiritual, onde nós devemos muito. Quer saber mais? Aguarde aí alguns segundos. Por que vamos falar da história do Brasil? Porque temos problemas sérios a serem tratados no reino espiritual. E se você olhar na Bíblia, além da fala de Jesus, que diz que tudo quanto nós falamos, pensamos, tudo que nós fizermos será prestado contas a Deus no último dia. E você entenda que uma comunidade, um bloco, um continente, um país também vai prestar contas a Deus. Nós temos um bloqueio espiritual muito grande nessa nação e nós não entendemos como um país tão rico, tão maravilhoso, tão grande, um país de dimensões continentais não consegue crescer. É só corrupção? É só roubalheira? É só mentira? Não, tem muito mais. Nós temos dívidas espirituais no mundo espiritual e é por isso que nós vamos estudar sobre a história do Brasil de uma forma mais profunda, de uma forma muito mais clara. Eu trabalho com mapeamento espiritual de geografia, eu trabalho com mapeamento de territórios e isso é importante, entrar na história e ter uma visão espiritual é muito importante para que eu saiba por quê, por onde e qual é o motivo de maldições ou heranças espirituais estarem bloqueando o crescimento do nosso país. Quando era criança, a pergunta básica em história é: quem descobriu o Brasil? E a gente rapidamente dizia, né? Pedro Álvares Cabral. Só que quando a gente cresce, estuda e entra justamente nos meandros da história de forma correta e muito mais ampla do que tem se mostrado desde a nossa infância de forma lúdica, nós vemos que isso na verdade não é uma verdade. A verdade verdadeira é que o Brasil foi achado. Tanto que, ao chegar aqui, Cabral com a sua comitiva, chegou aqui achando que estava aportando na Índia ou nas Índias. Por isso que o nome dos nativos foi dado como índios, porque a cor da pele, o cabelo, a forma como eles se apresentavam fisicamente era muito próximo aos nativos da Índia, do continente hindu. Só que a diferença é que aqui todos andavam nus, de forma muito natural. E por isso foi dado o nome de índios. Mas na verdade nós tínhamos aqui várias etnias, principalmente no Brasil, os tupis e os guaranis. Outra coisa que temos que desmistificar: ninguém chegou aqui tomando o Brasil. Na verdade chegaram aqui marinheiros debilitados, com diarreia, passando fome, com problemas sérios, e se não são os nativos nessa terra Brasilis, posteriormente, né, nesse imenso continente, a ajudar os portugueses a se restabelecer, a beber água potável, a comer, a identificar o que é um caju, identificar o que é uma carambola, dar comida a eles na caça e na pesca, talvez Cabral e seus marinheiros e sua comitiva não sobreviveriam ao Brasil. O Brasil, como nós conhecemos, antes era uma terra que nós não sabemos que nome se daria, porque aqui havia centenas de tribos. O continente americano de norte a sul era habitado por quase 100 milhões de nativos. E no Brasil, esse número varia aí, que vai até 8 milhões. Dentre essas tribos, como nós veremos, está os tupis e os guaranis, divididos em dezenas de tribos, povos separados que guerreavam entre si. Povos que tinham deuses, cultos, forma de vida totalmente diferente da dos europeus. O Brasil que estava aqui poderia ser chamado de Brasil tribal, um continente extremamente atrasado em relação à Europa e restante do mundo. E aí temos um dado interessante que é sociológico e antropológico. Povos não tecnológicos
de um dia para o outro, podem ser tomados por povos tecnológicos. Ou seja, um local, uma comunidade, um país que não tem ou não domine tecnologia avançada, sempre será dominada por aqueles que têm a tecnologia, têm o dinheiro, têm o poder em suas mãos. Por isso os Estados Unidos, a China e outros povos estão na cabeça dos continentes, na cabeça dos povos, porque eles detêm dinheiro e tecnologia. Vamos compreender uma coisa agora de âmbito espiritual. Assim como na África havia os orixás, os guias, os caboclos, a ancestralidade que os negros trouxeram como herança, tanto para o Brasil como por toda a América, aqui no território americano também tinha os espíritos territoriais. Aqueles que dominavam os cultos, as aparições, as mandingas, as feitiçarias, os comandos, os sacrifícios de sangue, a antropofagia, ou seja, comer carne para que se possa agradar uma entidade a obter a força da pessoa que foi morta ou assassinada. Então, quando vêm os portugueses trazem seus espíritos territoriais para essa terra onde já tem espíritos territoriais. Então imagine vocês que começou uma guerra por território. E veja que isso é tão sério que a Bíblia nos relata historicamente que quando Israel estava para entrar em Canaã, Deus dá um aviso através de Moisés e depois Josué: não se alinhem com os deuses de Canaã, não se prostrem a eles, não adorem, não se misturem com esse povo, porque vocês se transformarão em idólatras e vão adorar os deuses que estão nessa terra. Quando você vai ver Balaão, contratado por um rei chamado Balaque, tenta lançar feitiçaria sobre Israel e não consegue, porque Israel está protegido por Deus, e diz quanto Israel não vale encantamento. Mas Balaão ensina a Balaque a gerar uma brecha, colocando mulheres dentre os filhos de Israel para que eles pudessem ser contaminados. Então vamos entender que esse princípio que está na Bíblia ele também se aplica aqui ao continente sul-americano, norte e centro-americano. Aqui já havia, se você lembrar de Machu Picchu, se você lembrar aqui dos Incas, se você lembrar aqui que já havia tribos, povos que já matavam pessoas e adoravam deuses, demônios, seres espirituais que culminavam nos seus cultos aqui. Vocês verão agora que quando os portugueses vêm através da Igreja Católica, trazendo as suas missas, trazendo o catecismo, trazendo o ensinamento da doutrina católica, há uma guerra no reino espiritual sobre esse território. Aqui no Brasil havia muitas tribos, muitos deuses, muitos cultos. Na chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, estima-se que os índios brasileiros fossem aproximadamente em 5 milhões. Os tupis ocupavam a região costeira que se estende do Ceará a Canané, em São Paulo. Os guaranis espalhavam-se pelo litoral do sul e zona do interior, na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Em outras regiões encontravam-se outras tribos, genericamente chamadas de tapuias. Palavra tupi que designa os índios que falam outra língua. Tupiniquins, tupinambás, tamoios, tapajós, caiapós, caetés, caigangues, caiabis, potiguaras, timbirá e tabajaras quase sempre aparecem citadas como as principais tribos do território pré-colonização. Então nós vamos ver aqui dezenas de tribos aparecendo neste território. Dezenas de tribos que tinham deuses, que incorporavam, que tinham cultos, que derramavam sangue, que sacrificavam animais, faziam oferendas de primícias com as coisas da terra. Então isso é uma realidade no Brasil. E isso chegou a transformar os ares espirituais do Brasil, preparando-se para uma guerra de confronto. Por isso que nós veremos que o nosso país tem uma miscigenação não só de povo, de DNA, mas tem uma miscigenação, ou seja, uma facilidade de alterar e conversão de religiões. A primeira missa no Brasil foi celebrada por Henrique de Coimbra, frade e bispo português, no dia 26 de abril de 1500. 6 de maio no calendário atual. Um domingo na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, no litoral sul da Bahia. Ainda assim, os nativos tinham sua cultura e forma de culto às entidades da natureza de forma tribal, não litúrgica. Muito próximo àquilo que eu disse sobre os negros. Os povos tribais tinham sua religião pautada numa adoração
muito lúdica, não fomentada como a Europa, que estava debaixo de uma cultura católica. Mas veremos que os índios têm o seu panteão, assim como os nórdicos, os gregos, os romanos, os índios também tinham, os nativos daqui também tinham seu panteão de deuses. Os deuses do Brasil, Monã e Maíra, são os deuses da origem do universo, muito próximo ao do Egito, de Babilônia, muito próximo aos deuses gregos. Tupã e Amandu, é o destruidor do mundo, é o deus do trovão. Olha aí o Thor aí entrando como Tupã. E temos também Guaraci, deus do sol. Além disso, você tem Seuci, Anhangá, Sumé, Tupã, Jaci, Guaraci, Yabelô e o Anadi. Esses deuses são deuses que são muito próximos aos orixás, caboclos e guias que vieram da África. Eles são muito próximos a isso. Então você vai ver que o Brasil começa a fomentar uma situação espiritual que ele vai tornando, por isso que o nosso país ele é sui generis, não há um país igual ao Brasil. Só que ele é povoado densamente por espíritos no invisível, por espíritos nesse Brasil que cresceu como população, como país, como política, como sociedade. E aí nós temos os grandes entraves espirituais. É por isso que a igreja não avança, é por isso que a igreja não consegue avançar, porque a igreja é muito dividida dentro de um contexto espiritual extremamente pulverizado no mundo espiritual. A questão que vale a pena entender agora é quem é o Brasil para nós. Por que estamos vendo esse vídeo? Para poder entendermos e fazermos uma leitura correta do que é esse país chamado Brasil. Por que nós não conseguimos crescer? Por que temos tantas promessas, profecias? Por que somos um povo bom, um povo inteligente, um povo que tem arte, um povo que tem cultura, um povo que tem musicalidade, um povo que tem capacitação tecnológica, pelo menos embrionária, capacitação esportiva, mas não consegue ser um país de ponta? Por que estamos desde o século XX ouvindo que o Brasil é o país do futuro? Já se passou mais um século e o Brasil ainda está entre os países de terceiro mundo, sim, por causa da educação, por causa da cultura, por causa do abandono de muitos nos extremos do nosso país. Nós vamos enxergar agora alguns aspectos que fizeram e fazem do Brasil ser o que ele é. E são aspectos da história, aspectos humanos, sociais, que interferem no reino espiritual. O primeiro aspecto que nós temos que ver é justamente a nossa colonização. Mas para falarmos de colonização, a gente tem que falar da descoberta. E o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi meramente achado. Em 1498, o navegador Vasco da Gama encontra o caminho das Índias, passando pelo Cabo da Boa Esperança, lá no final da África. Faz uma invasão na Índia, vai com violência, claro, isso é a verdade, está na história, está nos anais da história. Volta a Portugal e informa essa nova rota que Portugal encontra para ir às Índias para trazer especiarias. Quando em 1500 Cabral sai de Portugal para ir às Índias, há que se abrir na navegação um pouco mais a oeste. Abrindo mais a oeste, tropeçaram, pegaram uma onda, sei lá, e bateram aqui no nosso nordeste do Brasil. Ao chegar aqui, ficaram maravilhados com o que tinham. Daí então a terra ficou marcada e Portugal recebe a carta de Pero Vaz de Caminha, o relatório lindo, maravilhoso. Nessa terra tem palmeira, aqui canta o sabiá, e se plantando tudo com carinho, na verdade dá. Então ele vai descrevendo a beleza, os índios, a forma deles não terem vergonha de andarem nus, a generosidade deles. Por que a generosidade? Porque não era só Santa Maria Pentenina, havia 14 embarcações, sendo que dessas 14 embarcações de Pedro Álvares Cabral, haviam 8 naus, ou seja, os maiores navios da época naquelas navegações. E todos estavam comendo um biscoito duro, onde passava barata, bicho, micróbio, e cada marinheiro ganhava 2 litros de vinho. Presta atenção, o cara não comia e bebia vinho o dia todo. Então chegaram doentes, chegaram desidratados, chegaram mal, e foram os índios que os acolheram, que os nativos nossos, que eram os tupis e os guaranis, mas principalmente os tupiniquins, receberam esses marinheiros portugueses e deram a eles de comer, de beber, ensinaram a eles a trabalhar com a vegetação brasileira, com
com a comida natural, a carambola, a goiaba, ou seja, tudo aquilo que o português não conhecia, os índios receberam. Só que ao invés de Portugal tratar essa terra como um achado para uma nova vida, para um novo horizonte, Portugal começa a explorar essa terra. Ao explorar essa terra, divide aqui, pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido no meio entre Portugal e Espanha. E a parte que coube a Portugal, que Portugal tinha um olho grande, era só o litoral, achando ele que a terra era só aquela parte toda do litoral, ele dividiu em camadas, onde chamou de capitanias hereditárias, dando isso não ao Estado, mas dando isso para o poder privado, ou seja, delegando isso a comerciantes. Ou seja, o Brasil só servia para ser uma proliferação, uma prostituição, uma exploração para Portugal. Daí você entende por que nós invadimos terras. Daí você entende no reino espiritual de onde está essa herança nossa de invasão, favelização, de corrosão, de extrativação, de tomar o direito dos outros, jeitinho brasileiro. Agradeça a Portugal. O segundo aspecto que temos que entender aqui no Brasil é o aspecto escravagista. Ensinaram e ensinam ainda hoje muitos na escola que a escravatura começa com os povos que vieram do continente africano. Não, começaram com os índios. Sabendo que a terra é muito grande e tendo que plantar cana-de-açúcar, café e outras coisas mais, os portugueses aqui que estavam nos colonizando, nos explorando, começou a buscar nos índios a escravidão. E começaram a matar e a prender e a escravizar índios. Era interessante que nessa mesma época, se você pensar, que em 1517 a 1525 rolou na Europa a chamada Reforma Protestante pelo Frei Martim Lutero, o monge Martim Lutero, perdão. E aí o que acontece? Em 1534, a Igreja Católica, para levantar um movimento chamado Contra-Reforma, cria de forma muito assim, veio de Deus, sabe? Deus nos deu essa direção, o Papa recebeu a direção, vamos criar a Companhia de Jesus. E botou na conta de Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus, nada mais, nada menos, é uma milícia da Igreja Católica naquele tempo, para guerrear contra o protestantismo, para matar protestantes, para fomentar, como foi na França, logo um século e pouco depois, pegando os hereges que se afastaram da Igreja Católica. Manda para cá no Brasil o padre José de Anchieta, que vem com a Companhia de Jesus, que vem com os jesuítas. Para quê? Para catequizar os índios. Porque índios não tinham alma, índios eram como bichos, então eles precisavam ser catequizados. Ou seja, não interessa se eles adoravam, o que adoravam, como eram seus cultos. Se vocês não aceitarem o dogma católico, vocês vão para o inferno. E já que para vocês ir para o inferno, então que vocês paguem seus pecados sendo escravos aqui. Com isso nós temos um grande problema espiritual, porque já vi os portugueses, agora vem a Companhia de Jesus, e a Companhia de Jesus mata muito índio nessa terra brasileira. Só no Recôncavo Baiano morrem 30 mil índios no século XVII. E sabe o que a Companhia de Jesus diz? Quando manda para Portugal o relatório, diz que eram pessoas pagãs e sem almas e que não tinha problema. Isso está nos anais da história. Então nós veremos que, na verdade, o Brasil começa a derramar sangue. Até o final do século XVII, a maioria dos escravos eram índios. Eles começaram a sair do litoral, começaram a ir para dentro do país, onde hoje é Goiás, onde hoje é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte. Ou seja, eles foram para dentro para justamente sair dessas guerras. O Brasil, não satisfeito com isso, fez o quê? Criou os bandeirantes, as bandeiras. Também, olha quem não... Olha os bandeirantes, que maravilha. Anhanguera, São Paulo idolatra Anhanguera, Faculdade Anhanguera, Rodovia Anhanguera, mas mal sabem eles que a Anhanguera matou, escravizou milhares de índios. O nome Anhanguera significa diabo velho, porque ele enganou o índio com cachaça, tacando fogo numa bateia de ouro, porque ele queria levar o ouro dos índios. Os índios, com medo, deram o ouro, e não satisfeito, ele levou vários índios escravos com eles. Sabe, vários aspectos ocorreram. E nós precisamos entender que o Brasil está devendo, o Brasil, o reino espiritual está devendo. Tanto os jesuítas como os bandeirantes assassinaram milhões de índios. Não para por aí.
O Brasil, vendo que não dava para ter mais, a coroa portuguesa, vendo que não dava para ter índio como escravo, começa a trazer, a trafegar, a fazer o tráfico dos negros. E traz muitos negros. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Brasil é campeão de morte. O que fizeram com os tupis e guaranis foi um genocídio que não há igual no planeta. E agora o Brasil vai partir para o segundo genocídio, o genocídio dos negros. Escravizou, matou, fez tudo de ruim que você pode pensar que um povo fez. Não satisfeitos com os jesuítas, a Companhia de Jesus, a milícia do Papa, vieram agora os bandeirantes. Você sabia que no século XVII Portugal libera a escravidão dos índios? Dizendo que é lícito escravizá-los? Então nós estamos vendo que o Brasil está devendo. Nós devemos muito. Os bandeirantes mataram e muitos índios. Os bandeirantes perseguiram muitos negros. Zumbi dos Palmares, a história dos Palmares lá em Pernambuco, onde os negros fugiam das fazendas, das senzalas, dos aprisionamentos e iam para essa região de Palmares ali em Pernambuco. Zumbi foi morto, degolado, esquartejado. Aí você está dizendo, ah, tá vendo? É uma questão contra o negro. Não, isso é do Brasil. Nós somos um país assassino, nós somos um país que estamos debaixo de um principado de morte, estamos devendo muito sangue no reino espiritual, por isso temos que mudar isso. Não foi só com Zumbi, lembre-se que fizeram a mesma coisa com Tiradentes, que era branco. A mesma coisa, esquartejado e decepado e levado à praça pública com sua cabeça. Zumbi também foi levado à sua cabeça à praça pública. Nós precisamos resgatar o Brasil através do arrependimento, da revisão da nossa história. Esquece essa história que é contada nas escolas. Esquece essa história, porque é essa história que está travancando o nosso país. Essa história de corrupção. Sabe, as embarcações que vieram com Pedro Álvares Cabral foram bancadas pelos italianos, Gênova, Florença, dinheiro de corrupção, porque Portugal não tinha dinheiro. Portugal estava falido nessa época. 14 embarcações, nem Vasco da Gama, nem Américo, nenhum deles tiveram tanta embarcação, porque Portugal estava apostando em tudo para ir até as Índias e buscar tudo com violência e guerra, matando também os nativos na Índia. Precisamos entender que o Brasil está banhado de sangue. O Brasil tem principados, é um país sui generis. Na Europa você tem poucos principados. Aqui no Brasil você tem vários principados e eles estão literalmente em rotatividade. Principado de idolatria, de feitiçaria, de morte, sangue derramado. Os bandeirantes, que muita gente, muito professor de história, muita escola pega os alunos, olha, os bandeirantes, eu falei, São Paulo idolatra, tudo a rodovia dos bandeirantes, a rede bandeirantes. Só que os bandeirantes foram assassinos, assassinaram os índios, assassinaram negros, assassinaram mestiços. Eram extremamente milicianos, como a gente tem no Rio de Janeiro, extremamente miliciano. E você vai ver uma coisa com a particularidade dos principados e das potestades. São Paulo tem a potestade de Mamon. Mamon está em São Paulo, porque a ganância portuguesa, a ganância jesuíta, a ganância... São Paulo tem muito dinheiro porque trabalha muito, mas Mamon ativa isso em São Paulo. Indústria, plantio, agricultura, indústria, superpopulação, condensação. O Rio de Janeiro tem a herança de Portugal, o extrativismo de Portugal, as invasões, favela, invasão, puxadinho, milícia, invasão, favelização, isso vem de Portugal. Na Bahia, por causa da quantidade de negros que se instalou na Bahia, ficou a herança africana dos cultos, dos sacrifícios. Você vai ver no norte, o nosso norte e nordeste tem herança indígena. Você vê que todas as manifestações são voltadas, Parintins, Boi-Bumbá, Garantido, festa junina, na mistura holandesa, nas invasões holandesas misturado com os índios. Ou seja, o Brasil tem muito principado.
E o Brasil precisa ser curado, porque se o Brasil não for curado com arrependimento, tudo isso que foi provocado na nossa nação nunca vai nos liberar para ser uma nação de verdade, nunca vai nos liberar para ser verdadeiramente um povo feliz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas o Senhor Jesus, nem o Senhor Deus, é o nosso Senhor. Entenda uma coisa, querido irmão, irmã e quem está assistindo agora, os políticos são corruptos, o STF é corrupto, os governantes são corruptos, porque está no nosso DNA. Herança maldita, herança espiritual, herança. Nós precisamos sarar isso, em nome de Jesus. Nós precisamos nos arrepender. Nós fizemos um genocídio com os índios tupis, os guaranis. Nós cometemos um genocídio com os negros. Nós roubamos até hoje. Você tem uma ideia? O Marechal Rondon, começou com o SPI, Serviço de Proteção Índio. Só que esse mesmo SPI, na década de 60, matou 3.500 índios dando comida com arsênico. E ficou por isso mesmo. Depois disso mudou o nome para FUNAI. Até hoje, a maioria das pessoas que são assassinadas, os pobres, são negros, são pessoas de favela. E o Brasil não é branco. Começa por aí, o Brasil não é branco. Precisamos, em nome de Jesus, rever a nossa história. Porque tem coisas no reino espiritual que estão ainda valendo contra nós. E é por isso que a gente não cresce. Por fim, queridos, é fácil você entender o que eu estou falando. Olha a sua volta, não importa a cidade, o estado que você mora. Você vai ver rebeldia, você vai ver no coração do brasileiro uma vontade de anarquia. Por que nós estamos vivendo esses momentos de desordem no Nordeste, no Sudeste, Brasília? Por que estamos vivendo essa polarização? Porque está no nosso DNA. Demônios têm nos insuflado a viver essa coisa de nós contra eles. Sabe, essa agenda feminista, essa agenda LGBT, essa agenda que nós estamos vivendo para destroçar a família. Agenda anti-teológica, anticristã. Mas não podemos também jogar isso tudo para fora, dentro da igreja também tem. Sabe, o mesmo camarada que quer burlar o farol, o semáforo, o sinal vermelho, ou quer dar um jeitinho de estacionar na calçada, esse mesmo camarada, quando vai para a igreja evangélica, ele fica questionando por que tem que dar dízimo, por que ele tem que ir para a igreja todo dia, por que ele tem que frequentar, Deus não está na minha casa. Isso não é ideologia, isso na verdade é rebeldia. Está no sangue, está no DNA. Herdamos isso dos negros, herdamos isso também dos índios. Por outro lado, quando somos invasores, quando queremos tudo baratinho, tudo tem que ser baratinho, porque eu ganho pouco de choradeira, não gosto de trabalhar, e quer tudo para si, herdamos isso dos portugueses. Quando queremos que o governo nos dê tudo na mão, quando aceitamos a corrupção, é a nossa herança europeia. Então juntamos aqui os negros, os africanos, os nativos e os europeus. O que nós temos? Brasileiros. Precisamos sarar a nossa vida, a nossa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, é o que Deus fala para Salomão. Eu, Senhor, ouvirei do céu, sararei essa terra, darei perdão. E a partir desse momento, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Só assim nós vamos sarar o Brasil. Nós temos muitos demônios, muitas influências espirituais. As regiões celestiais no Brasil estão infestadas de ilegalidade. Quando a gente começa a orar, sabe, no reino espiritual, Satanás diz, não, tem muito sangue aí. Eles não ainda clamaram por esse sangue. Eles ainda não pediram perdão por esse sangue. E quanto mais a gente for desunido, e quanto mais a igreja não entender que isso é importante, vamos passar mais 100 anos. E não importa se é direita, esquerda, centro, quem estiver no governo, nós não vamos conseguir deixar de ser o país que nós somos, referência a Tupiniquim. Não vamos deixar de ser o país do jeitinho, o terceiro mundo, que infelizmente é o Brasil. Que Deus possa nos levantar como intercessores por essa nação, que possamos nos arrepender
pelos pecados dos nossos pais, que sejamos como Neemias, que sejamos como Daniel, comecemos a orar e dizer: Senhor, perdoa a mim e aos nossos pais, perdoa, Senhor, os pecados dos meus pais e os meus pecados, ainda que eu não tenha cometido, perdoa, porque a Ti pertence a justiça e a nós o corar de rosto. A Ti pertence, Senhor, a vingança, e a nós pertence o arrependimento. Deus possa abençoar você, a sua igreja. Vamos nos arrepender pelos pecados dessa nação, para que Deus venha sarar o nosso país. Graça, paz e prosperidade seja contigo, em nome de Jesus. Amém.